sushi é um prato tradicional da culinária japonesa que consiste em arroz temperado com vinagre de arroz, combinado com diversos ingredientes como peixe cru ou cozido, frutos do mar, vegetais e até mesmo ovo. O sushi é conhecido por sua apresentação artística e pela combinação de sabores delicados. Existem diferentes tipos de sushi, como o nigiri, que é um bolinho de arroz com uma fatia de peixe em cima, o maki, o rolo de arroz e ingredientes envolto em alga marinha, e o sashimi, fatias finas de peixe cru servidas sem arroz. O sushi é apreciado em todo o mundo por sua frescura, sabor e variedade de opções. Meu convidado de hoje vai explicar tudo. Recebo aqui, no Entrevistando, o Felipe Darós, do Meu Japa Sushi. E hoje aqui no nosso bate-papo já estou com o Felipe Darós. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, tudo certinho. E vamos para mais uma, né? O Felipe, quem é o Felipe? É um empresário, se apresenta aí rapidinho pra gente. Felipe, eu sempre digo que o Felipe é um sonhador. Trabalha bastante desde pequeno. Trabalhei com vendas desde os meus 13, 14 anos. Eu vendia quitutes no comércio de Araranguá. E quem fazia na época era a Fátima, a mãe do Xande da Garden. Então, depois o Felipe foi se aventurar mundo afora, né? Felipe, já aproveitando, como é que começou essa tua trajetória até chegar no Meu Japa Sushi? Eu já trabalhei com vendas, né, em algumas empresas multinacionais, como Coca-Cola, Danone, trabalhei como representante de marcas menores e tive empresas de descartáveis que ainda funciona, que é o meu pai hoje toca, que é a Sampel Descartáveis. Olha! E depois a gente teve o 23 Horas, o mercado também já foi nosso. E é aqui no bate-papo que a gente descobre essa história, que legal. Então já tive balada, Ah. já tive de tudo um pouco, né? Experiência e bagagem tem. Mas hoje eu tô no mundo mais da gastronomia e bem mais tranquilo e focado nesses novos projetos, né? Como que a gastronomia e o sushi, né, em si, entrou na tua vida? O que o Felipe pensou? É engraçado porque eu comecei a fazer sushi, eu sempre falo, até agora já pode falar, a Mari, é uma menina que eu não, sei lá, não batia. E ela era casada ou namorada com um amigo meu. E um dia eu cheguei na casa do meu sogro e vi ela fazendo sushi. E daí eu disse, se essa menina faz, eu também vou fazer, né? E mó engraçado que esse tempo atrás eu encontrei ela e a gente foi fazer um almoço num outro restaurante aqui com alguns funcionários e ela tava lá. Daí eu até brinquei com os guri, eu disse, através dessa menina aí que vocês têm emprego hoje, né? E daí eu contei a história. E é isso. Tá, então aconteceu a inspiração ali, que se a Mari fazia, você também saberia fazer. E aí, como é que foi? Vou abrir o meu restaurante, vou ter um delivery. Como é que veio essa ideia de empreender dentro? Quando entrou o Expresso Sushi em Araranguá, eu entrei como auxiliar. E daí, 3 meses depois de casa, eu recebi a proposta para ser chefe da casa. Então eu entrei, posso dizer que numa crescente muito rápido. E daí lá naquela época do Expresso Sushi, a marca Meu Japa já surgiu. Surgiu que na verdade era Japa Sushi. E daí depois a gente foi atrás para poder fazer registro de marca, essas coisas. E a gente viu que Japa Sushi a gente não conseguiria. Daí a gente ficou pensando e tal, daí minha esposa perguntou, tá, e você colocou, e se a gente não coloca Meu Japa? Daí eu liguei pro cara do registro de marcas, dá ou não dá? Daí ele bem assim, cara, eu acho que dá, vamos tentar. E daí foi onde que nós conseguimos, mas a marca Meu Japa saiu através disso. A inspiração foi? Meu Pequeno. Pequeno? Meu Pequeno. Tanto é que o bonequinho do Meu Japa, ele é por causa do Meu Pequeno, né?
Eu já fui olhar se tinha na camiseta, porque é verdade. Ele é inspiração, na verdade, o desenho e tal, ela é inspiração do meu pequeno. Olha que legal. Quais os principais valores que você prega dentro do estabelecimento, dentro do teu empreendimento? Eu, particularmente, fazer com que o cliente se sinta bem e entregar uma comida que seja uma comida saudável e tranquila para o meu cliente. Esse é o meu principal objetivo. Entregar algo que eu daria para meus filhos. Sensacional. E, gente, eu já tive a oportunidade de conversar com ele em outro momento e eu vou abrir meu coração aqui para todo mundo. Legal. E aí, nesse dia que a gente foi fazer a entrevista, eu disse, ai, eu acho que eu não gosto de sushi. E aí, eu experimentei o sushi do meu Japa Sushi e foi, assim, uma experiência sensacional. Eu ainda estou, assim... Salivando. Porque todo mundo falava, minhas colegas vão comer sushi. Não, mas eu não gosto. Mas eu não gosto, mas é aquela coisa. Comi uma vez, duas, não comi no lugar certo. E aí que entra quando o Felipe falou de toda a preparação, de todo o cuidado e que faz toda a diferença. Uma equipe, quando a gente for trabalhar à noite, por isso que às vezes quando acontece algo no meio da noite, deixa a gente bastante triste. Porque o nosso dia começa a partir das 9 horas da manhã. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer mercado, compra as verduras todos os dias. É muito raro a gente fazer aproveitamento de verdura. Então, elas sempre estão frescas. Frutas para sucos, a gente compra todos os dias. Às vezes sobra alguma coisa tal, mas praticamente todos os dias a gente vai. Então, a gente tem um cuidado muito... A gente não quer errar. Principalmente, então, quando a gente deixa algo a desejar por algum motivo, nos deixa bastante triste por causa disso. Porque a gente começa cedo o nosso dia. Isso é muito legal, porque na área da alimentação, muitas pessoas só vê a hora que abre o restaurante, mas os bastidores, o off, às vezes muita gente não sabe, né? Eu sempre falo que às vezes o pessoal ele fica tipo, reclama, tá demorando reposição e tal. Mas vocês param para analisar o seguinte, a gente tem que fazer sushi e no mínimo de uma hora e meia, a gente tem que refazer. Não tem como a gente começar uma produção 11 horas da manhã para servir à noite para o nosso cliente. Que daí já vai perder a qualidade. Então, depende do movimento da casa, a gente vai passar trabalho. Então, a gente tem 100, 150 pessoas comendo ao mesmo tempo. Ou a gente prioriza pelo um sushi de qualidade, ou a gente prioriza por algo de qualquer jeito. E lá, hoje, a gente prioriza pela qualidade. Sensacional, adorei isso. Eu gosto muito de falar disso, porque a área da alimentação eu conheço um pouco e sei dos desafios. E muitas pessoas, quando a gente recebe uma crítica que todo mundo diz que é construtiva, não sabe, né, Felipe? E aí a gente fica um pouco frustrado, porque sabe que, né, tem que ter... Eu parei principalmente de perder sono por causa disso. Eu parei bastante. Mas o meu começo, principalmente quando a gente iniciou o meu Japa, eu perdia muito sono. Quando eu ia para porque tem pessoas que elas são... Tem gente que ele tem alguma razão em reclamar sobre algumas coisas. Isso tá tudo certo, a gente absorve. Agora tem pessoas que são maldosas. Exatamente. E é essa maldade que nos intriga, nos deixa triste. O meu pequeno, uma vez mesmo, aconteceu um caso e tal, e meu pequeno estava no restaurante. E daí ele escutou o cliente reclamar sobre a reposição, que estava demorando, teve alguma coisa assim. E meu pequeno olhou para minha esposa porque ele estava praticamente todo dia, né? Ele tem quantos anos? Ele tem 7. Ele come sushi de verdade. Olha. Aquele lá é um apreciador nato. E ele sabe, muito engraçado, que a gente vai comer em outros lugares, né? Eu vou comer em outros lugares. Não tenho problema nenhum em comer aqui no shopping, em comer no Combo, em comer no Riori, em comer no Daichi. Eu não tenho problema nenhum, certo? Muitas vezes, até os próprios clientes ficam tipo... Eles chegam e dizem assim, hoje tu tava fechado, não sei... Todo mundo é livre para tudo.
Verdade. E eu sou obrigado. E tipo, às vezes a gente fica querendo novos sabores. Como a gente é apreciador de sushi, a gente vai em Criciúma, a gente vai em Sara, a gente vai em outros lugares. E o meu pequeno, voltando ao que ele estava falando, ele chegou e disse assim: Poxa, meu pai trabalha tanto, sai de casa tanto, para as pessoas às vezes reclamar. Ninguém sabe o que o meu pai faz. Então, tipo, a partir desse dia eu comecei a não me estressar tanto mais com alguns feedbacks, né? Olha que exemplo que vocês estão dando para esse menino, né? Eu vou te dizer que eu sou muito acelerado. Penso o tempo todo em negócio, penso o tempo todo em modos de fazer e aquele ali. Quem ter que ficar do lado dele, a esposa dele, vou dizer pra ti, aquela lá ou acompanha ou não vai dar certo. Olha que legal, Felipe. A gente vai para um breve intervalo, depois a gente continua, pode ser? Ok, tranquilo. Vamos chamar o intervalo, vamos tomar uma aguinha e já voltamos para continuar esse bate-papo super bacana. Você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim. Um shopping moderno, completo e aconchegante. Com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. O Palco Político trouxe em sua primeira temporada gestores públicos, da iniciativa privada e cidadãos posicionados de nossa região. 2024 chegou e, juntamente com o novo ano, uma nova temporada de novidades para você. Serão novos quadros, novos entrevistados e novos questionamentos. O intuito de trazer para você, nosso web espectador, as informações e acontecimentos da política. Enquanto preparamos a segunda temporada, você pode rever todas as entrevistas da temporada 1 em nosso canal no YouTube. E agora surge um questionamento. Quem você gostaria de ver neste palco político tecendo seus comentários e opiniões? O próximo pode ser você. Palco Político, comigo, Bruno Guimarães. Nosso palco, suas ideias. Oferecimento: HCC Energia Solar. E já de volta para continuar esse bate-papo super especial. Felipe, e a gente estava falando ali em parte de clientes que às vezes, né, são um pouco mais atrevidos, abusados, né, querem dar opinião, mas assim, no geral, as pessoas elas estão com um pouco falta empatia, né?
Porque, opinião minha, claro, é tão bom ter alguém que, tipo assim, vamos lá no meu Japa Sushi, tem uma equipe trabalhando e ela não tá só à noite, ela já se envolveu desde cedo, preparou, e que bacana chegar lá com a tua família ou sozinho, enfim, e ter alguém que preparou uma coisa, seja grato, né? Tem tanta coisa assim envolvida por trás, se tu não conhece, não, né? É complicado, mas eu sempre falo que tem clientes e clientes, né? Já aconteceu casos de a gente olhar para o cliente principalmente e dizer, cara, pode pegar, não precisa pagar, Nem volta. levanta e tá tudo certo. Eu não tolero grosseria, eu não tolero arrogância, eu não tolero tratar mal, principalmente os meus colaboradores. Então, já fiz isso, meus próprios colaboradores sabem. E o restante que não é restante, é uma grande, praticamente 98% são pessoas que entendem, Que faz tudo valer a pena, fazem né? tudo valer a pena. Um dos principais desafios antes de abrir o meu Japa Sushi, teve algum desafio assim? Que lembra que... Principalmente abrir, né? Porque quando a gente, tipo, eu e minha esposa, em fevereiro, quando iniciou a pandemia, a gente foi embora para São Francisco, saímos de Araranguá com emprego fixo, largamos tudo e fomos em busca de um sonho que era estudar e fazer o negócio acontecer. Ficamos próximo a Curitiba, onde tudo acontece, né? Uma capital forte. Fomos para gerenciar eu fui para gerenciar uma casa em São Francisco. Então, cheguei lá, a casa faturava em torno de 30, 40 mil reais. Quando a gente saiu, o Kaiko Sushi, ele saiu com 2 casas, e cada uma faturando beirando os 200, outra beirando os 120, 130 mil. Uau! E daí a gente começou a ficar doente, eu fiquei em uma época bastante doente, então... E meu filho, principalmente, meu pequeno maior, né, que agora que a gente tem o João e o Fred, mas ele sempre fez eu tomar muitas decisões. E uma delas foi quando a gente veio se tratar. A gente estava em Araranguá, ficamos uns 15 dias, e ele sempre dizia o seguinte: pai, por que a gente tem que ficar longe das pessoas que a gente ama? Tipo, os avós. Esse é o João? É o João. Nossa, o João, olha... Meu filho, eu sempre digo que ele é muito cabeça, cara. Ele é... Tu conversar com ele, tu conversa com um adulto. Chega a encher o olho de lágrima porque tu conversa com um adulto. E daí a gente decidiu voltar. Só que, assim, como que a gente vai voltar, né? A gente tem uma estrutura, ganhava bem, e o que a gente vai fazer? O meu Japa a gente iniciou naquela época do Expresso, mas ele era simplesmente um papel, né? Daí viemos para Aranguá, trabalhei numa outra casa aqui por pouco tempo e começamos a orar e pedir bastante a Deus para muitas coisas, né? E a gente ia para a igreja onde a Ana faz parte, o pai dela é o pastor presidente, junto com meu sogro também é pastor, e a gente começou a receber muita doação. O Gile do Luigi aqui doou para nós algumas coisas, a igreja doou algumas coisas, e depois outras pessoas doaram, pessoas nos ajudaram a comprar e depois a gente pagou conforme a gente podia. Então, assim que iniciou o meu Japa. Porque é um baita do investimento, né? O começo, né? É bastante, mas eu sempre falo que eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu peço. Eu aprendi a ter uma educação religiosa muito intensa por causa disso. Eu tenho que tomar cuidado no que eu peço. Claro, eu não vou pedir uma mega sena porque isso não é pra mim. E se for, tipo, eu não vou ganhar esse dinheiro através disso.
Eu vou ganhar através do meu suor e do meu esforço. Então, quando a gente iniciou o Japa mesmo, foi muito engraçado que a gente iniciou no Infinity. E o próprio Camilo, na época, ele chegou e disse, vou confessar uma coisa muito grande. Nenhuma das inaugurações, nem a própria inauguração do Infinity tinha tanta gente como a do restaurante. E daí a gente, tipo, quando eu vi que a gente, tipo, entrou pra brigar de verdade com o pessoal. Mas nunca tive problemas nenhum com ninguém em Araranguá, tanto é que o Alex, o proprietário do Daichi, é muito meu amigo. O Gui, do Hiyori, é meu amigo também. Que bacana isso. A gente troca mercadorias às vezes, a gente cede algumas coisas pro outro. Às vezes falta... A gente sempre está em acordo, sempre conversando sobre as coisas. Então, essa que é a parte que é legal. A gente não tem que ter o nosso concorrente como inimigo. A gente tem que ter o nosso concorrente como um amigo e como uma pessoa que vai nos ajudar. Você hoje comeu sushi, tô dando um exemplo, foi outro dia, mas você comeu sushi e a gente abriu uma porta para você comer em outros lugares também. Verdade. Daí vai de você se adaptar aos gostos e às formas das outras casas. Mas quantas pessoas acontece isso de foram comer no Daichi e hoje são clientes nossos? E também são clientes dele. Uma troca. A gente sempre tem que estar. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar a comida oriental, mais a probabilidade de a gente ter sucesso, né? Felipe, e se hoje, o Felipe olhando assim, olhando tudo que passou, imaginaria que teria esses empreendimentos? Algum dia já tinha pensado nessa parte de gastronomia? Eu sempre amei cozinhar, né? Ah, é? Eu sempre gostei. Tanto é que eu larguei tudo que eu tinha para ir trabalhar de auxiliar num lugar querendo aprender realmente aquilo. E então, se eu te falar que eu abri mão de 4, 5 mil, é verdade. Para fazer eu aquilo abri 4, 5 mil reais de salário na época para ganhar 1.400, 1.500. Então, a gente passou bastante trabalho. Hoje, o Meu Japa Sushi tá em quantos lugares? Os planos futuros, que nem é tão futuro aí, se quiser compartilhar, que tá próximo já. Então, vamos lá. O Meu Japa Sushi, ele é Araranguá, né? Daí a gente tem um buffet, tem uma nova estrutura para Araranguá do Meu Japa, uma reformulação, mas ainda ela não está em projeto, mas ainda a gente não está executando, mas vai ter uma nova reformulação do Meu Japa, onde o pessoal, eu tenho certeza que vai gostar. E o João deu a opinião dele lá também? O João chega em casa... Por quê? Chega a ser engraçado porque eu chego em casa e ele pergunta qual é a novidade que teve hoje, pai? Qual é o sushi novo que você fez? Hoje, tipo, eu já faço pouco sushi. Eu sempre digo que se vocês me verem na cozinha é porque faltou alguém. Mas o João é legal. E se eu perguntar hoje pra ele, Felipe, João Felipe, né? Uhum. Tu quer trabalhar com um restaurante e tal? Ele me assim, pai, não sei. Mas eu gosto. Eu gosto. Então, voltando ali, hoje o Meu Japa ele tem Araranguá. Daí a gente tem a marca Japa Poke, né? Que é uma linha mais pegada no havaiano. A gente tem também a marca do Almari, né? Que é uma marca que a gente está em construção ainda. E estamos agora abrindo... Já tem data, 15 de março. Vamos abrir o Japão Sushi Bar na cidade de Sombrio. Olha, que legal. Tem alguma história interessante ou engraçada relacionada com o restaurante Meu Japa Sushi? A história tem bastante, né? História, principalmente com funcionários, a gente... Compartilha uma ou duas, pelo menos, né? Uma desafiadora, uma engraçada.
Desafiador tem... Eu sou meio ruim de memória, vou te falar uma coisa bem a verdade. Mas eu sempre digo que a gente tem algumas coisas bem engraçadas lá e os próprios... A gente tem muita tranquilidade em falar com os nossos funcionários, principalmente porque tem muita gente lá que já está com nós praticamente desde o começo. Que legal. Então, o tempo que tem de japa, tem gente lá com o tempo que tem de casa. E brincadeiras, a gente sempre fala... Acaba criando um vínculo, uma vínculo, amizade. É o vínculo. E a gente sempre fala lá que o meu japa é um zoológico, né? Porque tem de tudo lá. Tem todos os animais que vocês quiserem entender lá, tem lá. Ai. E agora que ficou a curiosidade, né? Então é bem legal. Isso é um negócio legal. Tipo, a equipe pega junto. Pega. E a gente sempre faz... confraternização, às vezes eles me convidam, às vezes não, quando eles querem falar mal de mim, eles não me convidam. Estão assistindo, né? E quando eles não convidam, eu vou do mesmo jeito. Que legal. Então, a gente sempre tem algumas coisas assim, mas gente teimar com nós por causa de alguns produtos... E alguns nomes engraçados, tipo, tem gente que chega lá e diz, eu quero aquele negocinho com arroz embaixo e aquele negócio laranja em cima, mas eu não sei o nome. Eu sou dessas, Felipe, é desses negocinhos. Eu não sei o nome, e aí a gente tem que ficar adivinhando, né? E a gente pega cada pedido, daí a gente chega pro cliente e diz o seguinte, então vamos fazer o seguinte, abre o nosso cardápio no digital, olha as fotinhos, todas as fotinhos tem lá. Tu bate um print das fotos e nos manda o que realmente você quer. Ou a gente faz um vídeo do buffet e daí ele aponta prato 1, prato 2, prato 3, mas assim... Que legal. É muito engraçado porque a gente, além de ter que atender o cliente, a gente tem que... Adivinhar, né? Eu sou uma dessas clientes, eu quero aquele negocinho. Mas é legal. Felipe, para finalizar nosso bate-papo, que tá muito bom, por sinal, é um prazer te receber aqui, saber um pouquinho mais da tua história, da história do Meu Japa Sushi, isso é sensacional, né? E eu queria te pedir para deixar uma mensagem, um recado, enfim, ou para as pessoas conhecerem o teu trabalho, ou para quem tá começando o empreendimento, que tocava no teu coração assim. Então, vamos lá. Para quem está começando, eu sempre digo que tem que orar bastante a Deus, pedir entendimento e discernimento sobre as coisas. Não é fácil. Eu digo principalmente para te formar a equipe. Tu tem que abrir mão de muita coisa. Desde quando eu iniciei nesse ramo, eu abri mão de... final de ano, de Natal, de aniversário, de sair com família, de viajar. A gente abre mão de muita coisa, mas ao mesmo tempo nos engrandece e nos coloca num patamar um pouco diferente, principalmente porque a gente trabalha com gastronomia, né? E as pessoas, elas nos conhecem pela nossa marca. Muita gente não me chama de Felipe. Os antigos me chamam de Darós, né? Que é o pessoal da minha adolescência e da minha infância. Mas o pessoal do dia a dia chama de Felipe. Só que a maioria dos clientes me chama de Japa. Cada um chama de um jeitinho. E o meu filho de Japinha. Então, eu sei certinho quem que é quem. Quando alguém diz assim, o Darós tá aí, eu já sei que é uma pessoa... o Felipe tá aí, eu já sei que é uma pessoa mais do meu dia de hoje. E quando eles chamam de Japinha, daí eu já sei que é cliente. Que legal. Mais uma vez, muito obrigada, tá? E com certeza, mais vezes, o Felipe aparece por aqui contando mais histórias, trazendo novidades. E quem sabe a gente acompanha também essa inauguração agora em março, né? Desse novo empreendimento. Vamos fazer. Eu já começo a fazer o convite pro pessoal ir ao nosso restaurante, conhecer o nosso restaurante, poder ir lá e avaliar realmente, não chegar igual algumas pessoas que eu conheço e dizer, eu não gosto, eu não curto, mas vai lá,
tem a primeira experiência. Quem não gosta de sushi, muitas vezes a gente fala que vai lá, pega algumas pecinhas, come no quilo, depois vê se vai conseguir comer mais e se adaptar. Daí a gente troca pro livre, a gente tem bastante flexibilidade para isso. E já fazer o convite no dia 15 para o pessoal da região de Sombrio, Santa Rosa, Jacinto Machado, Torres, São João, Praia Grande, Passo de Torres, enfim, aquele pessoal de lá, que estamos chegando com bastante novidade, um novo padrão, uma nova ideia do que a gente trabalha em Araranguá, mas a gente está trazendo praticamente uma ideia que a gente já trabalha há muito tempo. Então, a gente domina esse tipo de sistema. Então, vocês podem ficar tranquilos que vão comer bastante coisa boa. Convite feito. Obrigada mais uma vez e nos encontramos por aí, né, Felipe? Agradeço e, como eu sempre falo, bora de meu japa. Gente, eu agradeço a sua audiência. Obrigada por nos acompanhar aqui, de ficar aqui nesse bate-papo super especial, que é o Entrevistando com Kellen Cadorim. Te encontro no próximo Entrevistando. Tchau, tchau.